que fica, ó. Olha que bosta que fica esse clima. Tá Aí, vendo? mestre, vai devagar, mestre, senhor, pô. Que isso, Tássio? Tássio! Tássio! Meu Deus, Tássio! É isso, Você cara. tá vendo o que você tá falando? Meu Jesus amado. Tá gravado, tá? Só pra Tá avisar, gravado essa mesmo. aula vai pro YouTube, ok? Vai começar com o Tássio assim. Ai, Borges, vai devagar. Meu Ai, Deus. meu Deus do céu. Minha mãe vai ver essa aula. velho, misericórdia. Ai. Cadê o Andrew nessas horas? Meu Deus do céu. Bora lá, gente. Vamos hoje falar, então, de estrutura textual, né? Eu sei que vocês talvez estejam percebendo que as nossas aulas, elas não estão muito lineares, né? Nós não temos aqui ainda uma linha de raciocínio. Por quê? Porque as aulas lineares fazem parte do curso de redação de urgência, ok? Então, essas aulas aqui, elas são complementares. Elas acabam entrando aqui, de modo que, inclusive, eu utilizo essas aulas para apresentar o curso para vocês. Mas, hoje, nós vamos falar de estrutura, ponto essencial para redação. O senhor Andrew está de acredito que seja serviço. Acho que é isso. Tentou fazer uma coisa. Vamos falar de estrutura, então, pessoal. Quando eu falar de estrutura, entendam, é completamente a forma como isso vai ser expresso no papel. É você pegar a sua ideia e colocar no papel. Aquilo no papel a gente chama de estrutura. E quando eu falo de estrutura, é tudo relacionado à forma como você coloca o texto no papel. Então, eu estou falando de posição da letra, eu estou falando de disposição do conteúdo, dividido em partes, qual parte vai em qual lugar. Muitas vezes, vocês costumam dizer, eu escuto muito essa frase, muito. Talvez alguém aqui até se identifique. A frase é: Borges, eu sei tudo sobre o assunto, ou eu sei muito sobre o assunto, mas na hora de colocar no papel, eu acredito que alguns de vocês tenham esse problema, né? Aquele problema de, eu não sei começar a redação. Então, aqui é o ponto importante para essa galera que tem essa dificuldade, tá? E a proposição ideal, ou seja, a disposição mais interessante para colocarmos o texto, né, lá no papel, seria a divisão em 4 parágrafos, ok? Ali, eu coloquei, então, para vocês o título. Por que o título, Borges? E por que ele é facultativo? Existem bancas que não cobram título. Existem bancas que vão colocar ali o espaço para o título. E existem bancas que exigem o título. E eu vou falar para vocês, eu sempre conto essa história, faço questão. Preparei um aluno para a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, Polícia Civil ou Polícia Militar, agora eu não me lembro. Acredito que foi Polícia Civil. Peço desculpas por não me recordar qual instituição, mas a prova foi em 2019. E nós viemos lá do Paraná, lá do norte do Paraná, para Santa Catarina para fazermos essa prova. Ele era um aluno excepcional, o cara era acima da média, muito bom, tá? Em língua portuguesa e redação, as redações que eu pegava dele, assim, maravilhosas. E adivinha, toda redação que eu passava para ele, ele colocava o título, toda. Tava lá sempre o título, eu sempre comentava do título com ele, porque ele era um cara muito criativo, né? Então ele sempre colocava títulos interessantes. E numa dessas redações, né, eu acabei plotando que ele não colocou o título. Eu falei, olha só, o título lá na sua prova, ele é obrigatório. O edital deixou claro que é obrigatório você colocar o título. Ou seja, se você não colocar o título, você vai reprovar. Ele, Borges, foi mal, esqueci. Beleza. Viemos para Santa Catarina. Foi uma prova ali, a gente fez ali no norte de Santa Catarina. E depois da prova, né, eu aguardando, ansioso, essa galera sair dessa prova, vem esse cara, esse garoto. E ele olha para mim e ele abaixa a cabeça na hora. Eu falei, mentira. Cara, mas era exatamente... Porque todo mundo chegou falando da prova, que a prova estava bacana, que a prova foi de acordo com aquilo que nós estudamos. Quando ele chega e abaixa a cabeça, eu já sabia o que tinha acontecido. Falei, o que foi ele? Eu me lembrei de que esqueci o título. Pronto.
Ali ele simplesmente perdeu a prova. O cara se preparou durante meses, estava com tudo pronto, sabe? A prova dele foi ótima, tá? Teria, assim, a chance dele ir para o TAF era altíssima, mas não foi. Então, eu peço a vocês o cuidado com quando a gente fala de estrutura, porque tem gente que não se apega a isso. Eu peço para vocês entenderem, né? Se sua prova quem aqui tem redação na prova? Tássio? Pronto? Tássio, vamos pegar você de exemplo. Sua prova tem redação, certo? Correto. Quantas questões caem mais ou menos na prova? São 100? 120 questões e mais a redação. Então vamos colocar aqui, ó, 120 questões, certo? E aí tem mais uma questão, não é? Que é a nossa redação. Ô, E uma Tássio, redação. tudo num dia só, cara? Tudo num dia só, em 4 horas de prova. Não tem. É porrada, tá? Isso é Isso. porrada. 60 Essa é a famosa Sebrasp, né? Essa Então- famosa CESP. Agora, entenda uma coisa. Tem gente que vai dizer que essa uma redação aqui é apenas mais uma questão da nossa prova, né? São 120 questões objetivas e uma questão discursiva. Mentira. Não faça isso. Aqui você tem 50% da prova e aqui você tem 50% da prova. Isso daqui não vale bosta nenhuma se você não passar nisso aqui. Não O adianta. peso da redação, o peso da redação é muito maior. No entanto, se você não acertar 50% da prova, os caras nem corrigem a redação. Então, mas é que tá, entra nesse ponto, entendeu? Vamos considerar da seguinte forma. Eu fui lá e fiz, né, eu estudei para a prova, né, regacei de estudar. Pô, mas chegava na hora da redação, não quero falar com o Borges, eu não quero ouvir esse porra do Borges, Não, pô. não Pior. quero, Vou fazer não, caveirão. não Vou fazer o quero. caveirão, pô. Não quero, Borges, não quero. Aí, beleza, não quero, tudo bem. Só que você vai lá, né, das 120, você acerta 90, parabéns, certo? Tu errou ali umas 10, certo? E nesse caso, não fez ali outras 10. No geral, quantos pontos nós fizemos aqui? 120 menos 10 vai dar 110. Não, 100 minto. pontos. Você não fez 20. Você não fez 20, perdeu 10 pontos e acertou 90. Então, você fez 80 pontos. 80. Bom ou não, Tássio? É o que você quer ou não quer? Olhando assim é bom, né? Mas isso aí já entraria na segunda turma. É ruim, tá? Vamos lá. Duvido. Foi o que deu. Bacana, tá? Aqui, a sua redação vai ser corrigida. Parabéns. Você alcançou. Adivinha? Você não veio falar, não quero. Borges, não quero, não. Parabéns. Você perdeu todo o seu trabalho voltado aos 120 questões porque você não se preparou para a redação. Então, quem não se prepara para a redação, quem não se prepara para a prova por completo, vai cair. Isso é uma constatação. Vai cair. Isso é fato. Tá? Mas só para a gente terminar, então, para a gente analisar aqui, tá? Venham comigo analisar a nossa estrutura. O ideal, 4 parágrafos. Nós estamos falando aqui, tá? A média de linhas ali é para uma redação que exige o mínimo de 20 e o máximo de 30. Por quê? 4, aqui, ó, 7 e 4 dá? Não. Essa aqui não é de 20, não. Essa aqui não é de 20. Aqui seria 6, pessoal. Peço desculpas, tá? 6, 4, 4. Então, mínimo de 20, máximo de 30, ok? E aí, o que acontece nessa redação aqui? É porque essa daqui eu fiz para um modelo específico de redação, que era mais de 25 e menos de 30 linhas. E o que acontece nessa redação aqui, pessoal? Ela tem a introdução, ou seja, a apresentação do tema, e a apresentação da tese do candidato, da opinião do candidato, certo? O desenvolvimento, e nesse caso o desenvolvimento é dividido em 2 partes, né? Ou seja, eu preciso de pelo menos 2 argumentos muito bem feitos para poder apresentar,
E, por último, o encerramento, a nossa conclusão, o fechamento desse texto. Então, o ideal é isso. O texto é dividido em tópico frasal, tá? Todos eles têm tópico frasal, e todo parágrafo, menos a introdução, começa com o mecanismo de conexão, o mecanismo de coesão, chamado de... perdão, nossa, me faltou a palavra agora. Elemento de conexão, de coesão interparagrafal, ou seja, entre parágrafos. Ele conecta um parágrafo ao outro. Então, todos esses parágrafos são obrigatórios. Borges, quais são os mecanismos utilizados? Está na apostila. Eu dei essa apostila para vocês e ninguém foi lá ver ainda. Tá lá, hein? Pelo amor de Deus, vocês usem. Então, eu vou explicar para vocês entenderem cada uma dessas partes aqui, para nós analisarmos a melhor forma de dispor o texto na prova de vocês. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Não, mestre. Pode falar. Hein, lá na escolinha da tia Teteia, lá quem estudou das antigas, pelo menos aonde que eu estudei, ela falava que a estrutura ela tinha que ser com 5 parágrafos. Aí tinha que ter 2 tópicos em defesa da tese e um tópico dizendo a desvantagem um ponto negativo, né, da tese. Entendeu? Para apresentar melhor a argumentação. Tá eu aqui, certo, Dácio? Uhum. Tá eu aqui, certo? Aí está a pessoa, não sei quem é, vamos fingir aí que seja uma pessoa aleatória. A pessoa está aqui na minha frente, certo? Estou aqui, eu e ela aqui, ó, tá vendo? Eu e ela. É assim que eu vou tratá-la, entendeu? Que isso, Borges? É assim que eu vou tratá-la, tá? Porque... Não tem, tá? E não existe essa ideia de apresentar um contraponto. Acredito eu que você esteja falando de uma contra-argumentação, né? Aspectos ali voltados a argumentos que vão contra o seu texto, contra os seus argumentos, e que você explana. Não, para essas estruturas que nós estamos analisando, não. Só que, Tássio, eu preciso que você se lembre de uma coisa, tá? Este não é o gênero textual da sua prova. Nós podemos analisar aqui, inclusive, na sua prova, existe a possibilidade, sim, de 5 parágrafos. Então, é outro gênero textual para ser analisado. Entendi. Tá? Então, cuidado. Na sua prova, como que funciona? A banca, ela apresenta aquilo que você vai explanar nos parágrafos de desenvolvimento. Então, a prova, quando a gente fala de prova dissertativa expositiva, é uma prova que exige muito mais conhecimento do candidato do que opinião do candidato. E isso se faz, mesmo que a prova seja ali de nível médio. Existem provas de nível médio que cobram isso. A prova do Tássio, ela é de nível superior. Mas existem provas de nível médio que também cobram isso. Então, o gênero textual dissertativo expositivo, que para mim, Borges, opinião minha, na hora de escolher um candidato para uma vaga, para o concurso público, Borges, acho que é melhor. Entendeu? Por quê? Porque eu não quero saber a opinião do servidor. Eu quero saber o conhecimento que ele tem a respeito do assunto. Quando nós falamos da prova do CESP-SEBRASP, é completamente uma análise do conhecimento que o candidato tem a respeito do assunto, que no caso ali do PRF, CTB, que costuma cair demais, né? A Polícia Federal costuma cair lá questões relacionadas à segurança pública a nível nacional. Então, isso daí é com certeza uma exigência maior do que realmente o candidato apresentar opinião. Esse é um ponto muito importante, tá? Muitos assuntos agora estão na base de direitos humanos, né? Inclusive, eles vão adicionar, se eu não me engano, 1 ou 2 matérias das leis complementares de direitos humanos, que eles estão querendo para o próximo concurso. Legal. Pareceu aqui que eu estou tentando fazer uma coisa mais artística aqui, não sei se está ficando bom. Vamos lá, pessoal. Frase mais tema, explicação ou oposição, adição ou consequência e conclusão. Isso daqui toda vez que alguém fala assim, pô, Borges, eu precisava de uma fórmula mágica. A fórmula mágica é essa. Então, eu tenho ali a frase, que é o nosso tópico frasal. Borges, o que seria um tópico frasal? Uma frase top. Exatamente isso. É aquela frase que vai apresentar, além
do tema da redação, também a tese do candidato. O que é tese, Borges? A opinião. É o ponto de vista do candidato sobre aquele assunto. Numa frase só, ela consegue apresentar isso para a gente. Depois eu tenho, né, o desenrolar dessa nossa introdução, utilizando ali aspectos como, por exemplo, explicação daquilo que foi dito, ou oposição. Como assim oposição, Borges? Porque se eu apresentei um aspecto lá, e dentro da nossa sociedade a situação é contra aquilo, é contra aquele elemento apresentado, eu tenho ali a possibilidade de apresentar essa oposição. Depois eu posso ou adicionar uma ideia, ou demonstrar a consequência dos problemas. E por último, a conclusão. Borges, peraí. Conclusão, a gente está falando de introdução. Todo parágrafo, inclusive o parágrafo de conclusão, tem conclusão. Todo parágrafo tem, entenda da seguinte forma. Nossa, que babada que eu dei aqui. Entenda da seguinte forma. Você está aprendendo lá aqui. ele. Eu cuspi aqui, ó. Nossa, olha. Caraca. Entenda uma Pô, Deus, coisa. Tá? atrapalha a aula para isso. Nós estamos analisando a estrutura do texto, que é uma macroestrutura. Porém, quando nós analisamos a nossa redação, tá lá, primeiro parágrafo, bonitinho, segundo parágrafo, barará. Cada um desses parágrafos, ele também tem uma estrutura. Então, o parágrafo de introdução, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, desenvolvimento e conclusão. O parágrafo de desenvolvimento 1, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Todo parágrafo vai seguir essa mesma estrutura. É assim que funciona. Então, lembre-se disso. Temos dois tipos de estrutura. A macroestrutura, que é o texto completo, introdução, desenvolvimento e conclusão, e as microestruturas, que são cada um dos parágrafos apresentando seus elementos. Lembrando, tá? Toda vez que vocês virem essa setinha aqui, eu tenho o nosso conectivo intraparagrafal. Borges, você falou do conectivo interparagrafal. Sim, o elemento interparagrafal de conexão, de coesão, é aquele que liga os nossos parágrafos. Aquele conectivo intraparagrafal, em que intra é dentro, ele conecta uma estrutura à outra, um período ao outro. Isso, pessoal, vai ser cobrado na competência, coesão e coerência da sua prova. Se você não souber utilizar corretamente os elementos conectivos, você vai rodar. Então, aqui eu preciso ter conexão entre todos os períodos. Essencial disso acontecer, tá? Aqui eu fiz uma lista de tópicos frasais, ou seja, frases muito tops, para você começar o seu texto. Lembrando, são essas frases aqui, mas o nosso tema / tese. Ok? Por quê? Como assim, Borges? O tópico frasal, ele é composto, tema e tese. Então, eu preciso utilizar esses elementos aqui, adicionando o nosso tema e adicionando a nossa tese. Digamos que o tema da nossa redação seja o combate à corrupção e as novas tecnologias. Eu acho que a galera aqui sempre já fez aula comigo de redação, sabe que esse é sempre o primeiro tema para vocês trabalharem, né? O combate à corrupção e as novas tecnologias é o nosso tema. Ele precisa estar escrito na primeira linha. Precisa. Enfia isso na cabeça, vai facilitar a tua vida, tá? Então, ali, ó, há tempos observa-se no Brasil a ocorrência de um desenvolvimento da corrupção, utilizando-se principalmente dos novos meios apresentados pela tecnologia que evolui. Ponto. Isso daqui é uma base para o meu tópico frasal. Aí eu trago, entendeu? O desenvolvimento de novas tecnologias na busca por combater esse tipo de crime é essencial para o desenvolvimento e para a segurança do Brasil. Preste atenção. Onde é que eu apresentei a minha tese? É essencial. Eu acredito nisso. Para o meu amigo Lucas Andrade, não é essencial. Ele falou para mim, ele está cagando para isso. Então, para mim é essencial, para outro pode não ser. É dessa forma, então, que se usa aqui. Nós temos ali, ó, deixa eu ver o outro exemplo aqui. Também temos o GOMIFES, né? Eu sempre gosto de trazer o GOMIFES.
Pessoal, usem os agentes dentro do seu texto. Aponte o dedo para sociedade, para a família, para a mídia, para a iniciativa privada, para as organizações não governamentais, para o governo. Claro que vocês acabam focando muito no governo. Peço por favor, tá? Cuidado. Não sejam aquele tipo de pessoa que aponta o governo de forma genérica. Se eu estou falando de segurança pública aqui, a quem eu devo recorrer quando nós falamos de uma busca por um combate mais efetivo contra a corrupção e o uso de novas tecnologias? Eu posso citar aqui o Ministério da Justiça, eu posso citar aqui o Poder Judiciário. Então, são vários elementos que nós podemos fazer. Nós podemos falar das instituições estaduais. O governo estadual, ele é responsável pela segurança pública do Estado, do cidadão, em primeiro momento. Então, eu posso apontar o dedo para ele. Né? Como é? Secretaria de Segurança. A Secretaria de Segurança Pública do Estado. Então, você vai estar lá abordando o Estado, sei lá, do Rio de Janeiro, o Estado do Paraná, o Estado de Santa Catarina. Você vai apontar o dedo, já que a Secretaria de Segurança Pública, ela é responsável pelos policiais, tanto militares quanto civis. Ah, pô, Borges, a gente pode adicionar? Depende, o que você vai apresentar. Tem que estar coerente com o tema. Mas é isso, lembre-se de usar o GOMIFES. O GOMIFES é muito bom quando nós abordamos essa ideia. Sempre usei omissão governamental e falta de interesse das instituições de ensino. Falta de interesse das instituições de ensino? Como assim? Omissão governamental, bacana, né? Podemos apontar... Não, sim, mas em que sentido, Eric? Eu não entendi a sua proposição aí. O ponto ali de omissão governamental, eu sempre digo, né, pessoal, apresente o nosso vilão da situação, mas lembre-se de apresentar o porquê ele é o vilão. Não adianta falar, a culpa é do governo. Por quê? Porque ele não investe. Mentira. Ele investe muito, tá? Ele investe muito. O que pode ser dito? Investe errado, investe de forma ineficiente. Agora, eu preciso ser claro com as minhas palavras. Pode falar, Tássio. Numa aula de português que eu já tive antes, já passaram para mim que, assim, em prova, pelo menos de segurança pública, é evitar criticar o governo, porque isso aí, a banca... Tá? Eu vou deixar bem claro para vocês. Na prova do Tássio, por exemplo, não existe a possibilidade de crítica ao governo. Tá? O máximo que ele vai poder criticar durante o seu desenvolvimento ali é uma questão de leis, né, ou ali estatutos, ou qualquer coisa do tipo, que não seja efetivo ou eficiente em contra certos crimes. Então, ali ele pode apresentar que há um problema na questão da própria lei. Quando a gente fala de redações dissertativas argumentativas, nós estamos falando de uma redação aqui que realmente ela não tem a possibilidade de você trazer uma crítica muito contundente. Quando eu falo apontar o dedo, né, eu digo para você, o combate à corrupção e o uso de novas tecnologias. Quem é o responsável? Eu já sei, é o governo. O governo é o responsável pela segurança pública. Então, eu preciso deixar claro, mas o ataque aqui não é contra o governo, mas sim contra o mau uso do dinheiro público, contra a ineficiência no desenvolvimento de novas tecnologias, a falta de investimento nas áreas corretas. Então, você não critica diretamente o governo. Borges, mas eu acho que o Lula é um ladrão, que ele não é uma porcaria, não sei o que, não interessa. Eu até comentei algo desse tipo, não foi, Tássio? Falei aqui, mas eu sou contra... esses dias, eu vou colocar na minha redação que não sei o que eu sou contra o fascista do Bolsonaro. Cara, guarda para você a sua opinião política, guarda para você a sua posição ideológica. Use o raciocínio, né, e a razão, o raciocínio é o desenvolvimento da razão, para você argumentar, porque isso faz com que a sua redação seja melhor. Tanto que eu trouxe um exemplo aqui, né, até ia apresentar para vocês. É esse aqui que eu ia apresentar? Não, esse aqui eu vou apresentar já já. Esse aqui, esse aqui fala
de a privacidade como mercadoria. Foi uma prova de redação do concurso da banca Telecom. E achei esse tema simplesmente excepcional. É uma banca que, inclusive, ela trabalha ali, ó, vocês podem ver, ela tem 2 textos de apoio, 2, entendeu? 2 textos de apoio que são trechos. O primeiro texto de apoio eu posso ler para vocês, ó. Grandes empresas da internet vivem de pegar as informações que a gente dá. Tem uma frase célebre sobre isso. Se você não está pagando, você não é o cliente. Você é o produto que eles estão vendendo. Meu Deus do céu, exatamente isso. Então, uma frase breve que serviu como um texto de apoio para a sua redação. E ali o tema, a privacidade como mercadoria. E o que aconteceu? Eu peguei para fazer essa nossa introdução. Aqui ficou um pouco ruim, pessoal, porque não dá para ter noção certinho do número de linhas. Eu sempre peço atenção para a questão do número de linhas, porque se você fizer errado o número de linhas, você vai prejudicar o seu texto. A introdução, por exemplo, ela não pode jamais ser maior do que um dos desenvolvimentos. O D1 e o D2, eles são os maiores parágrafos do texto, aqueles que mais têm linha, porque é lá que vai estar o teu conteúdo. Aí, a sua introdução e a sua conclusão precisam ser menores. E eu coloquei aqui, para começar, um livro chamado Admirável Mundo Novo. Alguém conhece essa literatura, gente? Não conheço o nome. Nunca ouvi falar, mestre. Eu faço muito uma associação quando eu vou explicar. Eu tenho uma aula lá com meus alunos, o Tássio, o Lucas. Eu tenho uma aula com os meus alunos sobre Big Brother. Eu faço uma aula completa sobre Big Brother. Aí o pessoal fala, a primeira parte assim, é Big Brother. Então, é uma explanação a respeito do Big Brother. E existe, né, aquela questão de onde vem o nome Big Brother. Para quem não sabe, é uma referência a um livro chamado 1984, de George Orwell, um escritor inglês maravilhoso, sabe? Assim, os 2 livros dele Não é mais aquele que fez o conhecidos. negócio dos bichos lá, esse George A Orwell? Revolução dos Bichos, sim. Isso aí. Esse aí, então, que eu considero a melhor literatura para entrar na fase adulta. Quando você está entrando na fase adulta e lê A Revolução dos Bichos, isso facilita muito a sua vida, sabe? É um pulo de uma fábula infantil para a nossa realidade. Então, é muito bom. A crítica dele é muito boa. E, nesse livro, 1984, para quem não sabe, né, ele conta sobre um futuro distópico em que a sociedade, ela é, no caso, comandada por um governo tirano. E esse governo, ele realmente tem todos os elementos ali contra a sociedade. Ele cria o chamado Ministério da Verdade, que inclusive foi utilizado há algum tempo aí, como referência, né, no governo Lula. Alguns opositores disseram que existia ali um ministério do governo que era responsável por ver quem falava a verdade na internet. É uma referência, quando se fala Ministério da Verdade, ao livro o livro 1984, de Orwell. E outra referência desse livro é que existe, né, dentro desse livro, uma ideia de que esse governo tirano, ele vai estar em todas as casas, todos os lugares, filmando as pessoas. As pessoas, elas têm 0 privacidade em todo e qualquer lugar. Não existe mais privacidade, né? E o nome do sistema relacionado a essa queda da privacidade é Big Brother, ou o Grande Irmão. E o lema é The Big Brother is watching you, ou o Grande Irmão está de olho em você. Alguém foi lá, pegou essa parte, esse nome do livro, né, e criou o formato lá do reality show, que inclusive está fazendo sucesso aí na internet, e é uma referência, né? Então, para quem não sabia, não sei se vocês já tinham escutado sobre isso, eu creio que muitos escutaram sobre isso, né? Já ouviram falar sobre isso. Só que poucos ouviram falar ou leram Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. E esse Admirável Mundo Novo, ele apresenta para nós uma explanação de como seria a sociedade se fosse o inverso do que é em 1984. Em 1984, você tem uma sociedade ali que é dominada pelo medo. Em Admirável Mundo Novo, você tem uma sociedade dominada pelo prazer. As pessoas, elas já não leem mais, elas já nem transam mais. As pessoas não fazem sexo. Por quê? Porque elas ficam dopadas, né, 100% do tempo,
pelo governo. O governo, ele oferta para as pessoas ali uma droga que as faz sentir prazer. Eu peço desculpas, esqueci o nome da droga. E... TikTok. Desculpa, me passei. E, nesse caso, né, essa droga aí, ela faz com que as pessoas simplesmente não queiram mais fazer nada, não precisa. E aí, realmente uma analogia, melhor ainda, ao que acontece lá no nosso Big Brother. E eu utilizei aqui, né, então ficou assim, deixa eu colocar aqui na parte mais alta, para poder ver. Então tá ali, ó, no livro Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley, é retratado um futuro distópico em que a sociedade vive feliz e em paz, com um Estado que controla e manipula toda forma de pensamento, proibindo qualquer questionamento que perturbe a harmonia, a fim de manter o cidadão sob controle. Só que, apesar dela proibir que as pessoas se manifestem sobre, né, as pessoas não se manifestam. Por quê? Porque o tempo todo a sociedade, o Estado, ele manipula a sociedade para que eles vivam em estado de catarse. Um estado, assim, completamente longe da realidade, sabe? Então, é uma ótima obra. Se eu fosse indicar para vocês, assim, cara, pô, ajudaria demais no desenvolvimento de vocês em relação aí à busca por conhecimento, e muito boa para se citar nesse tipo de texto. Eu citei ali, coloquei, ó, análogo à ficção do autor inglês, a sociedade atual encontra-se de joelhos frente ao advento das novas tecnologias, transformando a privacidade de seus cidadãos em mercadoria. Ponto. Eu citei a privacidade como mercadoria, o tema da redação, e apresentei ali a minha opinião. Isso acontece, pois, gradativamente, os algoritmos e sistemas de inteligência artificial têm sido utilizados para influenciar o comportamento do público. Aqui nós podemos falar daquelas questões relacionadas à forma como o conteúdo é expresso, né, apresentado. Por isso, é essencial o debate acerca do tema a partir de 2 pontos cruciais. Aqui entra para nós o ARG 1 e o ARG 2. Eu apresento aquilo que eu vou dizer no primeiro desenvolvimento e no segundo desenvolvimento, certo? Esse daqui, pessoal, seria o que nós podemos dizer como um bom caveirão, certo? Você consegue utilizar isso aqui de qualquer forma e para, nossa, 90% dos temas de redação você consegue usar essa mesma estrutura. São algumas outras que vão realmente pedir alguma outra forma, algum outro formato, né? Eu gosto muito, por exemplo, de um tópico frasal chamado contraste. Então, ele serve também para apresentar pontos de vista diferentes. Enfim, são vários elementos. Eu gostaria de apresentar... Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Não, mas Eu gostaria. Tá tranquilo. Alguém? Eu falei que eu gostaria. Pode falar, Lucas. Vamos lá. Por exemplo, o senhor vai disponibilizar, não sei se é assim que o senhor trabalha, mas algum material com redações já aprovadas que se julga assim muito boas para a gente poder ter aquele hábito de estar sempre lendo e aprendendo a forma correta de pensar, estruturar, se organizar, entendeu? Com certeza. Eu tenho esse material, né? Ele não está pronto ainda, tá, Lucas? A minha postura de redação está terminando ainda alguns pontos, né? Mas com certeza. Valeu, era essa a questão, porque assim, para pessoas que nem eu, por exemplo, que estão começando a construir agora um conhecimento em relação ao assunto, e é ser bom para ter um ponto de partida, para a gente já ir aprendendo a forma certa de pensar, de ir enquadrando ali a parte da argumentação, a parte da tese. Então, assim, esse é um bom ponto de partida. O ponto é que, realmente, né, há ali alguns textos que vocês precisam ler, né? Eu sempre falo, né, o que ajuda muito para os alunos poderem desenvolver um bom cognitivo para a prova de redação é, com certeza, conhecer alguns bons autores. Você não conhece o autor pela frase, você conhece o autor pelo contexto da frase. Então, seria muito interessante vocês se aprofundarem nisso, ajuda bastante, né? Ter uma boa leitura, buscar mais conhecimento, achar boas fontes de informação, principalmente para vocês estarem cientes do que acontece no Brasil e no mundo. Hoje nós temos aí algumas situações que, com certeza, num primeiro momento, agora, né, a princípio, não cairão nas provas que nós teremos ainda por esses próximos 6 meses, mas
Depois desses 6 meses, eu já não digo nada, né? Nós temos aí as questões relacionadas ao combate de drogas lá na Venezuela, por parte do governo dos Estados Unidos. Nós temos também os protestos que estão acontecendo hoje no Irã, né? Lá onde foi analisado aí, levantou-se uma estimativa de 12 mil mortes nos protestos lá contra o governo ditatorial. Então, são várias informações que elas agregam ao conhecimento de vocês essenciais para que vocês possam realmente debater sobre os assuntos. Então, é muito importante isso. Pode falar, Eric. Lucas, o INEP, todo ano ele solta uma cartilha com algumas redações. Pode ser que seja diferente das dos concursos, mas você já consegue pegar uma ideia. Essas redações do INEP são as redações do Enem. Eu sempre falo, redação do Enem, pessoal, são redações essenciais para vocês aprenderem, são muito boas, né? Elas apresentam ali, inclusive, eu já estou me preparando já para a mudança do Enem, que vai fugir dessa dissertativa argumentativa para partir para outros gêneros textuais. Então, nós teremos aí uma mudança, pelo menos nos próximos anos, desse gênero textual sendo cobrado nas provas do Enem. Então, porém, até agora, todo texto produzido, levado ali, por exemplo, nota 1000 do Enem, é um texto que serviria muito bem para tirar nota 10 em qualquer concurso. Pode falar, Alan. Boa noite, Bosch, tudo bem? Ótima noite. Só tiro uma dúvida. Referente a esse texto de apoio, o que a gente deve fazer e o que não deve fazer, porque, na verdade, a gente lê esse texto de apoio e dá certas dúvidas, né? Para não usar um exemplo, um sinônimo do que está escrito, que eu já ouvi dizer que você perde pontos se colocar algo semelhante ao que está escrito lá e tal. É só uma dica mesmo, você que está no início, né? O que acontece, o Alan? Então, se você copiar, tá? O trecho copiado, ele não recebe nota. Você perde a nota que você ganharia ali se o texto fosse seu. Então, já digo para você, não copie. Alguns alunos, né, perguntaram já para mim assim, pô, Borges, mas eu não posso parafrasear nada? Olha, falar que você não pode parafrasear nada é complicado, né? Mas existem informações que estão no texto de apoio que podem ser parafraseadas sem prejudicar e sem ali denotar que a origem seria daquela parte do texto. Porém, isso tem que ser feito de uma forma muito inteligente, né? Muito bem analisada, mudando ali completamente ali a disposição do texto para que o corretor ele não veja, não perceba que você retirou definitivamente dali. Em relação ao porquê do texto motivacional. O texto motivacional é nada mais nada menos do que uma bússola. Ele indica o caminho pelo qual a banca quer que você percorra. Perdão. O caminho o qual a banca pretende que você percorra. Por quê? Porque é como se ela quisesse que você falasse exatamente, ó, tá lá o tema. Mas o que você vai falar sobre o tema? Texto motivacional 1, 2, 3, 4... dados, gráficos, tudo isso faz com que você tenha uma bússola para apresentar os seus argumentos. Eu sempre digo uma coisa, o mais difícil de uma redação, o mais complicado de uma redação, no geral, é você determinar, né, dois pontos, arg 1 e arg 2. Por quê, Borges? Porque o restante da redação são realmente elementos para dispor o que você pensa. Eles não exigem de você criatividade, elaboração, não. O arg 1 e o arg 2 exigem de você realmente, né, uma mente racional, né, pensando de forma coerente, né, uma mente criativa para apresentar esses argumentos, mas também uma mente questionadora, aquela que questiona a sociedade que está em volta de si. Então, esses dois aqui são os mais difíceis. Por isso que os textos motivadores, eles ajudam você, textos motivadores, eles te ajudam, eles te empurram em direção a encontrar esses argumentos. Obrigado aí, Bosch. Sanou a dúvida. Então, pessoal, só para a gente finalizar aqui uma introdução mais tranquila, só para a gente verificar alguns elementos, tá? Então, o tema dessa nossa introdução, só para a gente encerrar aqui,
o tema dessa nossa introdução é Desafios das políticas de segurança pública para combater a violência na sociedade. Percebam que o nosso tópico frasal ali é nada mais, nada menos do que muito se discute acerca dos pronto, tá? Isso daqui é o básico do básico. Travou. Borges, eu não saio do lugar, Borges, eu não consigo, Borges. O que eu vou fazer? Tá lá, ó. Muito se discute acerca dos... Vai lá no tema, pega o tema, joga ali. Aí você tem... Muito se discute acerca dos desafios das políticas de segurança pública para combater a violência na sociedade. Aí dá-se continuidade para você inserir a sua opinião. Vamos analisar então aqui, ó, elementos conectivos, né, os chamados conectivos intraparagrafais, obrigatório, tá? Ali, esse elemento de coesão referencial anafórica, uma vez que traz a ideia ali de um elemento de conexão, de coesão sequencial. Além disso, e porém também sequenciais, e diante desse contexto referencial, ok? Então, são elementos ali que conectam o seu texto, amarram uma parte à outra para que ele fique firme, porque é muito importante, tá? Só para a gente finalizar, então, esse debate se faz necessário, uma vez que é previsto na Constituição Federal, em seu artigo 144, como dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, porém, não sendo alcançado em sua plenitude. Além disso, é importante ressaltar a relação desse princípio com as mazelas da sociedade brasileira, como a desigualdade social. Diante desse contexto, é importante avaliar a situação a partir de 2 pontos cruciais. A argumentação 1, aquilo que você vai argumentar no seu primeiro desenvolvimento. A argumentação 2, aquilo que você vai argumentar no seu segundo desenvolvimento. Dúvidas, perguntas, questionamentos até este momento? Negativo. Samuel, ó, enfermeiro? Ô, Borges, então é o seguinte, me ensinaram na escola, nos anos passados aí, que você tá conseguindo me ouvir direitinho, tá? Só pra ter certeza. Hã? Tá me ouvindo direito? Tô. Tá, peraí. Ó, me ensinaram pra trás aí na escola que eu deveria fazer na introdução, a primeira parte eu colocaria a introdução como você fez ali, né? Colocando o tema do texto. A segunda parte, eu tinha que colocar os argumentos e na terceira parte meio que finalizar. Você acha que também funciona desse jeito? Pessoal, vamos entender isso aqui, tá? Samuel, vamos entender isso aqui como uma receita de bolo, certo? Aqui está a receita de bolo de chocolate do Borges. Essa receita aí que você acabou de citar é a receita de bolo de morango da tia Teteia. Aí você vai experimentar chocolate do Borges. Bacana. Tia Teteia, morango. Oh, isso aqui tá bom. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você vai escolher qual a melhor receita. Tendo os elementos apresentados ali, tópico frasal, né? Contextualização, apresentação dos argumentos, tá em casa, papai. Tá? Então, existem receitas de bolo. Você vai escolher aquela que mais te agrada. Sendo sincero, eu achei o seu bem melhor, porque quando eu fazia na escola, eu tinha muita dificuldade na terceira parte, em, tipo assim, meio que fechar aquela introdução, sabe? Tipo, sempre tive muita dificuldade nessa parte de fechar a introdução. Quando você finaliza com os 2 argumentos, eu sinto mais facilidade para poder continuar argumentando, entendeu? O grande ponto dessa terceira parte ali é colocar um elemento de conclusão, um elemento de conexão, né? O nosso conectivo de conclusão. Então você mete um assim. Assim ou dessa forma. Dessa forma, vírgula, a sociedade brasileira, ao debater este tema, encontrará uma solução que faça com que o cidadão não sofra mais de suas mazelas. Ponto. Então, por isso que eu falo, Samuel, vai sair do Enem esse tipo de texto, porque cara, já está tudo já pronto, entendeu? Já está, cara, é como se fosse, sabe, figurinha da FIFA, da Copa.
Já está pronto, é só colar. Então, existe essa questão para ser debatida, tá, Samuel? Ok, muito obrigado, Borges. E eu que agradeço você citar para a gente esse ponto. Tá, pessoal, mais alguma pergunta ou questionamento? Estejam à vontade. Não, não. Dois projetos de texto, Eric? Eu não entendi essa parte. Ó, o que o Eric citou ali, repertório sociocultural, é o que eu citei no meu tópico frasal ali, ó. O tópico frasal que eu usei foi do Aldous Huxley. Então, ali, eu utilizo esse repertório social para começar. Na verdade, é um repertório sociocultural, né? Bom, se não há dúvidas, há dívidas. Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Espero de coração que essa aula tenha agregado. Borges, Pois não? me tirando a dúvida, essa aula de hoje que está sendo gravada vai estar disponível no YouTube? Vai subir ainda hoje, tá? Show, vou precisar revisar. Fico feliz. E lembre-se, Thaís, lá no link do nosso grupo tem o link, perdão, lá na descrição do nosso grupo tem o link de acesso ao material gratuito. E lá no material gratuito eu acredito que esteja a nossa apostila de redação. Aproveite, tá? É um presente para os alunos. Pessoal, muito obrigado, então, pela atenção de todos vocês. Um beijo nesses corações ávidos por conhecimento. Fiquem em paz. E é nóis. Valeu, galera. Tamo junto. Boa noite. Boa noite, galera. Todo mundo. Boa noite. Valeu. Boa noite, galera. Valeu, pessoal. Boa noite. Boa noite.